fazer para isso? Porque muitas vezes, igual você mencionou, o político está lá no gabinete e muitos falam, eu não tenho acesso, mas não é bem assim. O que fazer para procurar vocês, no caso aí o vereador que está sempre ali com o mandato e sempre dispostos a ajudar a população? A gente se utiliza muito das redes sociais. Eu acho que a rede social, ao mesmo tempo que aproximou, ela pode ser uma ferramenta de transparência. Sim. Porque todo dia o que eu faço eu posto, até para a população ver e saber onde eu estou, o que eu estou fazendo, mas também como uma via de receber essas pessoas. Eu particularmente uso minha rede social particular ali para receber as demandas, conversar com as pessoas e marcar, principalmente a conversa pessoal para entender a demanda, para ver o que pode ser feito, porque o período que eu passei no executivo me ajuda bastante nessa questão de saber, poxa, olha, conversa com tal secretário, conversa com tal departamento. Por exemplo, a questão daquele jovem que quer empreender, que tem uma ideia. Eu gosto muito da ideia do Sebrae, do empreendedor ter subsídio no sentido de informação, de caminhos, de captação de recursos, de como fazer o negócio dele alavancar. Eu acho que assim, existem alguns caminhos que precisam ser mais divulgados. Então, quando chega no vereador, eventualmente tem perfis e perfis de político e tal, mas eu gosto muito da ideia de informar as pessoas o caminho, porque elas não se tornam dependentes da minha função, mas elas se tornam autônomas para fazer uma escolha. Vou lá conversar no departamento correto, vou lá no... Porque Ribeirão Pires tem uma secretaria de desenvolvimento econômico que fomenta esse tipo de ação, faz ações até de rua para as pessoas conhecerem mais do serviço. Então eu acho que assim, as pessoas elas têm que ter acesso à informação. A informação é tudo. E por mais esquisito que pareça, ainda falta formas de chegar à população à informação. Falta. Em Ribeirão Pires, que dia que são as sessões ordinárias? São todas as quintas, né? Vai voltar agora em fevereiro, a partir das 14h. Legal. Né? Todas as sessões são transmitidas pelo YouTube, como a gente está sendo aqui, e também são disponibilizadas as gravações para a pessoa assistir depois, e também é transmitido pela rádio local. Legal. No seu primeiro mandato, quais foram os principais desafios encontrados aí na participação na cidade de Ribeirão Pires? Da assistência? Trazer melhorias, novos projetos? Então, a gente pegou uma secretaria... Na verdade, o prefeito Clóvis Volpe, ele chegou com uma proposta de enxugar a máquina. Ele não fez propostas assim mirabolantes. Ele tinha como meta mostrar para a população, né, o que ele fez e o que ele poderia fazer. Trazer a a conclusão do hospital, que tem um hospital lá em Ribeirão Pires que vai ser terminado agora. E ele começou no último período dele lá, em 2012. Então, mais de 10 anos que não se inaugurou o hospital. Então, Oi? O copo. Desculpa. Então, o que acontece? Quando o Clóvis ele me convidou para ser secretário, a gente tinha uma máquina de 21 secretarias. A gente só perdia para Mauá, no Grande ABC. Então, quando a gente chegou, tinha um desafio muito grande de ter uma máquina muito inchada, muito grande. A princípio, ele começou uma reforma administrativa, que a gente pegou 2 secretarias, a de assistência e a de participação e inclusão. E eu fiquei responsável de fazer das duas uma. Então, a gente foi, logo de começo, desafiado a pegar uma máquina, fazer ela continuar funcionando, enquanto a gente pensava numa alternativa de enxugar, sem perder qualidade. Tanto é que na sigla da secretaria tem tudo que ela engloba sem perder nada. Por quê? A gente vem de um processo político e a população fica naquela, vai cortar, vai perder e tal. E ainda mais os segmentos que eu trabalhei lá, as pessoas ficam naquela expectativa, será que vai melhorar? Será que vai piorar? Vai ter mais direito, menos direito? Vai ter mais espaço, menos espaço? Então a gente vem nesse desafio de montar e montamos uma secretaria enxuta e funcional. No meio de uma pandemia, a vulnerabilidade social crescendo absurdamente. Então, o que a gente começou a fazer? Pegar o panorama de necessidades básicas e ver o que poderia ser feito. A gente chegou... Não tinha cesta para entregar. A bem da verdade, não tinha cesta para entregar.
A gente já foi dialogar com o Fundo Social, porque as pessoas acham que Fundo Social e assistência social são a mesma coisa, e não são. O Fundo Social é um grande captador e distribuidor de recursos, né? E ele também trabalha com a população. E a assistência trabalha a política do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência. Então, nesse sentido, a gente, não tem cesta, o que a gente vai fazer? Vamos correr. E começamos a ver como captar cestas e fazer a distribuição pelos equipamentos da assistência para dar aquela primeira resposta à demanda. E a partir disso, trazer os servidores efetivos, trazer os técnicos para discutir o que a gente ia fazer pelos próximos anos. E a partir disso, o aumento da vulnerabilidade social, o crescimento da busca das pessoas pela assistência, como trazer essa resposta. A gente tem um veículo lá, que é uma van equipada com internet, um computador, todo o aparato para atendimento do público mais distante. Colocamos na rua, fizemos um cronograma, colocamos na rua. E a gente viu um déficit muito grande no cadastro único, a central de cadastro único da cidade. Eu cheguei e tinha 2 atendentes. Quando eu saí, eu deixei 5 computadores novos, de última geração, com 5 atendentes trabalhando, além de descentralizar nas unidades mais distantes, por exemplo, Caçula, 4ª Divisão, e por um período a gente teve até no Ouro Fino um cadastrador. Por quê? O cadastro único ele é a porta de entrada para os benefícios como o Auxílio Brasil, que muita gente teve que buscar o Auxílio Brasil. Então é importante falar que assim, o que tem a ver o cara da assistência no Tecnologia em Ação? A tecnologia é fundamental, porque a gente aproxima e digitalizando, a gente fez com que mais pessoas chegassem a ter o acesso ao benefício. Então, compramos computadores, compramos notebook, colocamos mais pessoas para atender. O atendimento para pessoal com deficiência que tem direito a um cartão de estacionamento é todo digitalizado, é tudo via WhatsApp. A pessoa faz o escaneamento, tem um banco de dados e ao final ela vai lá e retira. Mas todo o processo é 90% digital. Sim. Além disso, a gente comprou um software de gestão da assistência. Por quê? Porque precisa de dados. Toda gestão precisa de dados. E a gente tem o cadastro único, tem a funcionalidade de levar os dados para o governo federal, mas precisava de uma coisa local para a gente gerir. Então, envolveu um software, treinamento da equipe, correto, o trabalho de interligação. Por quê? Porque a gente precisa chegar nas pessoas, ter dados e fazer a política voltada para essas pessoas. Então, os desafios foram colocar a máquina para um tamanho mais enxuto, mesmo mantendo os mesmos trabalhos e melhorando aqueles que a gente tinha a possibilidade de melhorar, e também trabalhando com o fator humano. Por quê? O servidor público foi muito demandado na pandemia, principalmente da saúde e da assistência. Porque o pessoal sempre lembra da saúde. Sim. Mas a assistência, teve períodos ali, fechamento, que não sei o que e tal. Vamos fazer planos para atender a população. Porque a fome não espera, a emergência não espera, não tem emergência prevista, a gente tem que ter um trabalho de previsão para atender, porque emergência é emergência. E, por exemplo, a gente chegou a consolidar a primeira vez que Ribeirão teve um albergue no centro da cidade foi com a gente montou um albergue em tempo recorde e sem brincadeira. Na semana que a gente abriu o albergue foi o dia mais frio da cidade em 27 anos. Um albergue para atender a população em situação de rua para que ninguém morresse na rua. Sim. Então a gente fez todo um trabalho assim de atender a população, entender a necessidade deles, todo o mapeamento e fazer o quê? Atender a população de ponta.